Eduardo Marinho é um artista plástico, escritor, ativista social e filósofo brasileiro. Seus trabalhos têm ênfase na contestação dos valores da sociedade, daí ser conhecido por filósofo ou pensador das ruas. Tá coerente? Eu não me sinto filósofo. Nunca me senti filósofo. Eu sabia que você ia falar isso. Me impuseram esse título. Eu acho que questionar por que a gente está aqui, o que a gente está fazendo, o que a gente está vivendo, eu acho que é uma questão de todo mundo. Não é só minha. Eu só tinha isso muito forte em mim. Eu sou artista de rua, né? Vivo de vender o trabalho que eu faço à mão. Eu não tenho nada monetizado na internet, não ganho dinheiro nenhum com a internet. Continuo fazendo o meu trabalho manualmente, vendendo, vivendo disso. A internet me deu visibilidade, o que me deu condição de eu não precisar expor durante a pandemia. Não fosse isso, normalmente, como todas as pessoas que eu conheço que vivem de expor na rua, todos estão tendo que ir para a rua vender, ou vão ficar com fome dentro de casa. Eu tive a oportunidade de estar conhecido, começar a fazer rifa, começar a expor na internet e vender, como eu vendia na rua. E aí pago minhas despesas e estou sossegado, vim para o meio do mato, estou ocupando uma terra que minha filha comprou. Minha filha viajou um tempão lá no exterior, juntando dinheiro para comprar um terreno aqui. Comprou, mas aí o dinheiro acabou. Ela está lá na cidade, com emprego no Galeão, se bancando com 2 filhos, creche, plano de saúde, aquele monte de correntes que prendem a gente, né? Sim. Quando eu cheguei de Goiás, na pandemia, eu vou ocupar sua terra. Ela falou, faz favor, eu nem sei se tem gente dentro, não tem nem cerca lá. Aí eu vim para cá, estou cercando, estou trabalhando na terra, continuo fazendo minha arte, colorindo, mandando por encomenda. A sorte dessa visibilidade foi essa, mano. Eu nunca esperei visibilidade na vida, né? Legal. E a sua própria visibilidade? Você vê bem a si mesmo? Olha, eu sempre me olhei através da lente da minha consciência. A aprovação que eu precisava era da minha consciência, porque da sociedade a desaprovação foi geral. Então eu precisava da aprovação da minha consciência. E a minha consciência aprova o que eu faço. Eu estou sempre em acordo com ela. Eu acho, essa é a minha espiritualidade. Eu não tenho religião nenhuma. Eu sinto a espiritualidade. Eu acho que se você está bem com a sua consciência, se você dá valor à sua consciência, trabalha a sua consciência, não permite que a conveniência se imponha à sua consciência, porque muita gente coloca a conveniência acima da consciência, né? Viola a consciência pela própria conveniência. E esse é o cuidado que eu tenho. Eu não coloco a conveniência acima da consciência. Quando a consciência me diz que a minha conveniência está errada, eu esqueço a minha conveniência. Então, eu estou de acordo com a minha consciência, eu estou bem. Sempre. Não preciso da aprovação social, porque, inclusive, eu não aprovo a sociedade. Por que eu vou querer aprovação social? Né? Não respeito a sociedade do jeito que ela se apresenta para mim. Por que eu vou querer respeito da sociedade? Aliás, o que a sociedade me cobra para me respeitar? Forma, não conteúdo. Não é? Para mim, o importante é o conteúdo, cara, é o que permanece. É o que vem de antes e que vai para depois. A vida é só uma passagenzinha pequenininha. Sim. Edu tá onde hoje, Eduardo? Eu estou na fronteira entre Rio e Minas, velho. A cidade é Bocaina de Minas, município. Sim. Uhum. Eu estou longe da sede, eu estou no meio do mato. Eu estou num lugar chamado do Gavião. Ah, sim. Oh. Legal. Mas é Minas, né? Pertence a Minas? Sim, sim. Uhum. É Minas. E é próximo à Reserva Florestal de Itatiaia. Sim, sim. Tem até onça, mano. Itatiaia é lindo, Aqui né? para os meus lados tem onça também. É. A Dani está em Foz do Iguaçu. A Dani está em Foz e eu estou em Campos dos Goytacazes, no Rio. Eu conheço também. Você já andou um pouco, né, Edu? Já. Campos é muito ruim de pegar carona, velho. É. Pelo menos
Quando eu andava de carona, eu evitava Campos. É pesado, mas é pesado. E olha que o povo fala que o paranaense é que é fechado. Não, o povo é aberto, mas o clima é tenso, entendeu? No Paraná, o povo é fechado mesmo. Eu já, em Curitiba, encontrei dificuldade de encontrar alguém que me dissesse as horas. Eu perguntava as horas e as pessoas passavam direto. Ah, Sabe? Abordei um motorista de ônibus em Curitiba, perguntando sobre um outro ônibus que levasse para um lugar que eu estava querendo chegar, que eu estava perdido na cidade. E o motorista falou para mim: eu só ando nessa linha aqui, eu só sei dessa linha aqui, não sei mais nada. mas você é do Espírito Santo, né? Você nasceu no Espírito Santo? Nasci lá, velho. Uhum. Nasci no Espírito Santo, mas saí Aham. com 1 mês de idade. E Ah, eu só quando eu saí do Exército, que meu pai veio também, se aposentou e ganhou um cargo na Excelsa, que é uma subsidiária capixaba da Eletrobras. uhum, E ele ia trabalhar lá. Quando eu saí do Exército, ele tinha mudado para lá e fui morar lá. Eu uhum. tinha nascido lá e não conhecia. Eu cheguei como eu cheguei em todos os lugares que eu cheguei, como forasteiro. Eu fui forasteiro a vida inteira. Eu nunca fui nativo, entendeu? Nunca, em nenhum lugar. Eu sempre fui um estrangeiro e aprendi a me adaptar. Então, é aquela coisa, quando eu digo: onde é a sua raiz? A minha raiz é espalhada. Ela é bem espalhada. Dentro do território brasileiro, que eu nunca saí do Brasil. Eu viajo desde que eu nasci e eu não conheço todo o território brasileiro. Por isso que, de vez em quando, alguém me chama para ir para o exterior, eu digo: não quero, não tenho nem passaporte. Eu não conheço nem o país que eu nasci. Aliás, eu conheço mais do que muita gente, mas não conheço todo. Eu não tenho por que ir lá para fora. Eu não admiro a Europa, entendeu? O continente colonizador. Eu não, muito menos os Estados Unidos. Sim. Não tenho nenhum convite para ir para a África ou para a Ásia ou dentro da América Latina. Não tem por que sair do Brasil. A vida é um pedacinho de tempo, né? Eu acho que eu já viajei o mundo inteiro, mas em outras passagens. Nessa, não. Depois, quando acabar essa, eu viajo o mundo. Não sei, não sei. Eu não tenho interesse em sair do Brasil. Eu gosto muito de onde eu nasci. E aqui eu falo a língua. Em cada lugar que eu vou, eu falo a língua do lugar. Você me vê no Nordeste, você pensa que eu sou nordestino. Você me vê, você pensa que eu sou sulista. Eu vou nos lugares, aprendendo a língua de cada lugar. São muitas línguas, né? Sim. Português é uma língua muito variada. Como que está sendo para você, Edu, lidar com esse momento assim de pandemia que acaba meio que imobilizando a gente, principalmente você nesse momento, nesse seu hábito nômade, né, de estar em É, vários velho, lugares. eu não tenho um apego a nada, entendeu? Eu exponho na rua, sinto falta de expor, mas Uhum, não dá, agora não tem condição. Então eu tenho que viver dessa maneira, né? Eu não tenho estranheza, eu me adapto muito fácil a qualquer situação. Do mesmo jeito que eu morei em pardieiro, em quartinhos mínimos, e morei em lugares com muito espaço. A vida é uma variação muito grande. Eu acho que nós estamos entrando num processo planetário de mutação. uhum, A cidade, como ela não é sustentável. Ela destrói muito, ela envenena muito, o planeta está envenenado. Eu vejo esse vírus aí do corona como tipo um anticorpo que o planeta tem para sim, diminuir a humanidade, porque a humanidade é muito destrutiva. Não a humanidade em si, mas os poderes que controlam. sim, É muito fácil falar assim: o ser humano é o responsável pela degradação planetária. Mas que ser humano é responsável? A maioria dos seres humanos que eu conheço não tem nada a ver com isso, não decidem nada. Uhum. Enquanto a sociedade armada, destrutiva, envenenadora, comandada por um punhado, mano, de gente podre de rica. sim, Esses são quem, vamos dizer assim, eles controlam e dominam todos os benefícios e distribuem a responsabilidade pela destruição que eles mesmos causam.
quando você vê o planeta destruído, envenenado, com poluição no ar, na água, na terra, para todo lado, aí fala, é o ser humano. Não é o ser humano. É um punhado de seres humanos que, no fundo, são desumanos, que não têm interesse em harmonia social, ao contrário, vivem da desarmonia, colocam todos os empecilhos para desenvolver o povo na educação, na informação, na formação de senso crítico, na visão de mundo. Você vê os empecilhos que o Estado coloca, a sabotagem da educação pública, o domínio da informação por empresas privadas. Isso é tudo parte de um processo de controle social, de dominação social, sempre por um punhado de podres de ricos, que são os que compõem com os políticos. E bota aspas, porque não são políticos, são farsantes. Política é a ciência da harmonia social. Isso que é apresentado para a gente como política, para mim é um teatro de marionetes. Os poderes que controlam estão por trás e estão por cima. É o mercado financeiro, é um punhado de podres de rico, são elites locais nos países colonizados que impedem ao governo de exercer suas funções constitucionais. Não tem a Constituição? Não é a lei maior, não é a lei máxima, não é a base da existência do Estado? Na Constituição está lá escrito que o Estado tem a obrigação de garantir alimentação para todos os brasileiros, uma alimentação de qualidade. Tem a obrigação constitucional de garantir moradia para todos os brasileiros, com saneamento. Educação, né? Várias coisas. Tem a obrigação de oferecer uma educação de qualidade, não uma educação empresarial, não preparar peças para engrenagem empresarial, competidores para o mercado de trabalho, mas seres humanos para integrar uma coletividade social que tem como objetivo a harmonia. Uhum. Não tem, a educação não vai para esse lado. Ela forma competidores para o mercado, ela é dominada. Assim como a informação, ela é dominada. Ela distorce a realidade, ela é empresarial, distorce a realidade, criminaliza os movimentos que querem criar consciência, desenvolver o senso crítico, informar a população. Quer dizer, há uma estratégia de desumanização da sociedade. A gente caminha, nós, humanidade, há milênios, na direção do desenvolvimento da humanidade. A gente caminha para ser uma sociedade humana, uma sociedade que não tenha abandonados, que não tenha fome, que não tenha ignorância, analfabetismo, desinformação. Mas os beneficiários dessa estrutura como ela é, colocam todas as barreiras para impedir. Todos os governos que investiram em educação seriamente foram derrubados, foram achincalhados pela mídia, foram denunciados, foram atacados. Ou seja, há um interesse em manter as coisas como são. Miséria, abandono, fome. Há uma estratégia para manter isso como é. E ela forma mentalidades. Isso de vencer na vida, por exemplo, é uma deformação da razão de ser da vida. Sim. A gente não vive para vencer. A gente vive para evoluir, para se humanizar, para aprender, para tomar consciência. Mas aí você encontra uma estrutura social que é feita para impedir que isso se dê, que isso aconteça. É prioridade da estrutura a ignorância, o analfabetismo, a miséria. A miséria, o abandono, a fome, seriam coisas facilmente resolvíveis. Tem produção, tem tudo para se resolver. Mas não pode, porque a miséria é um elemento estratégico para obrigar o trabalhador a aceitar qualquer condição de trabalho sem direitos, com medo de cair na miséria. É preciso a miséria para chantagear a classe trabalhadora, para se submeter a um sistema social que é desumano, que, na minha opinião, é antissocial, que impede o desenvolvimento da população, impede a formação das crianças, impede o amparo aos velhinhos, impede o Estado de cumprir sua Constituição. Para mim é simples assim. O Estado dominado por interesses econômicos,
ele comete crimes sociais permanentemente contra a sua população. A miséria é uma prova da criminalidade do Estado. A ignorância, o analfabetismo são provas da criminalidade do Estado. Eu desacreditei no Estado quando eu estava no estágio dos mendigos ainda. Lá no começo, quando eu saí da faculdade, larguei tudo, peguei minha mochila e fui para o mundo, que eu fui ser mendigo, fui viver na mendicância, eu percebi que eu estava no meio das melhores pessoas que eu já tinha visto e percebi também que essas pessoas tinham sido sabotadas pelo Estado dos seus direitos constitucionais. Veio claramente na minha cabeça, numa mansão abandonada lá em Recife, que era de mendigos, me levaram para lá. Eu fiquei de longe observando aquela galera se relacionando. Falei, caralho, são as melhores pessoas que eu já vi. São as mais humanas. Essas pessoas tinham o direito de acessar o conhecimento que eu tive, que meu pai pôde pagar. Eles tinham o direito de acessar essas informações, esse conhecimento, essa instrução. Eles foram roubados pela estrutura social, foram lançados na indigência por uma sociedade desumana. A partir dali, eu comecei a ver o Estado como uma entidade criminosa. Eu cheguei a dizer, não, a maior organização criminosa que tem em território nacional é o Estado, dominado por interesses econômico-financeiros, onde os políticos são pagos para mentir para a população e servir a essa minoria ínfima que domina a sociedade e cria as mentalidades de classe, desde a classe média alta, passando por todos os níveis, até a pobreza. O negócio é o consumo, é a superficialidade, é a forma, ninguém pensa em conteúdo. Você vê, por que a palavra radical, que significa ir à raiz, foi transformada no seu significado? Quando você escuta esse cara é radical, você entende que ele é violento, que ele é intolerante, que ele é briguento, que ele é problemático. E radical não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade que privilegia a superficialidade mental e que criminaliza qualquer aprofundamento. Uma sociedade que impede a busca das causas das suas mazelas. Para mim é muito simples, é muito evidente. E é isso que eu ponho no meu trabalho. E as pessoas falam, caraca, você é um guru, você... Eu não sou nada disso, eu só estou vendo a realidade e dizendo que eu estou vendo. Para mim é evidente, é simples demais. É um punhado. Uma vez eu estava fazendo uma palestra numa semana de ciências sociais. Né? Ciências sociais é aquela coisa, aquela coletividade cheia de marxistas, de ideólogos da ideologia. E aí eu não faço planejamento, né? Eu sabia onde é que eu estava. E aí eu vou falando a palestra conforme vem na minha cabeça ali na hora. Eu não resisti, eu falei, eu não preciso de Karl Marx para ver a realidade. Cara, a plateia estava na minha frente, eu vi um monte de gente se mexendo na poltrona, assim, cheio de... Eu não preciso de Karl Marx para ver a realidade. A coisa para mim é muito simples. É um punhado de filha da puta dominando a porra toda e sacaneando a vida de todo mundo. É preciso Karl Marx para eu enxergar isso? Um punhado de podre de rico dominando toda a farsa política, toda a farsa da democracia e acabando, estragando a vida das pessoas, induzindo a competição, ao consumo compulsivo com massacre midiático publicitário, criando valores, comportamentos, impondo, cobrando, discriminando quem não se deixa levar. É a mesma coisa, tá na cara, tá na cara. Eu não preciso de uma faculdade para enxergar isso, não. Eu preciso só de um pouco de senso crítico. Que é exatamente o que o sistema social trabalha, é formado para impedir que se forme, senso crítico. Uma coisa que os esquerdistas ficam bravos comigo, ficam me difamando, inventando coisas a meu respeito, é quando eu digo que quem pode construir uma sociedade justa é a mesma classe que constrói essa sociedade injusta. A diferença é o nível de consciência, porque são as pessoas mais fortes. As pessoas mais fortes porque tratam com muita dificuldade o tempo todo, superam dificuldade a vida inteira, encontram as piores dificuldades que a sociedade impõe. Quem vive com facilidade não cria a força de superação
que essa rapaziada tem. Eu vi junto, vivendo junto, sendo parte. São as pessoas mais capazes, mas nem elas acreditam nisso. Elas estão induzidas de um sentimento de inferioridade, de impotência. E são os mais capazes, só não sabem disso. Não é porque o cara me olha com olhar de subalternidade que eu vou ver ele como um subalterno. Ele está enganado pela sociedade. Ele supera muito mais dificuldade do que eu. Ele é muito mais capaz do que eu de superar a dificuldade. Eu tenho que levar o conhecimento para essa galera, para eles dizerem para mim o que precisa ser feito com esse conhecimento. Não sou eu, formado na teoria, com a vida fácil, que vou saber o que fazer com isso. Aí vem aquela ilusão, não, vamos conduzir as massas. Cara, essas pessoas nem falam a língua das massas, não entendem a mentalidade das massas, não passaram pelas dificuldades que a massa passa. Eles não angariam confiança da massa para isso. Não é à toa que um governo de esquerda é tão fácil de derrubar, como foi esse. Foi derrubado na mentira, mano. Era tudo mentira. A Dilma não cometeu crime nenhum e ela foi derrubada. Por quê? Porque tinha preto, pobre, periférico, dentro da faculdade, dentro do aeroporto, ganhando um pouco mais de dinheiro, tendo o que comer. Isso levantou a classe média. E aí as redes sociais, com seus ideólogos, com suas falcatruas, da grande mídia, que já é escolada nisso, levantou um movimento que derrubou um governo que tendia ao popular, não era um governo bom, eu não achava bom. Era um capataz camarada, servia aos donos da fazenda, mas não torturava os escravos. Botava uma serragem onde estava úmido, deixava alguns escravos estudarem, mas servia aos donos da fazenda, Fazenda Brasil. Servia, mas os donos da fazenda viram o que ele estava fazendo. Esse capataz dá muito mole para os escravos. Se deixar, daqui a pouco os escravos estão se organizando e resistindo. Então derrubaram o governo. E foi muito fácil. Foi muito fácil. A ignorância implantada, o domínio da mídia, o massacre publicitário, as campanhas pelas redes sociais, levou um povo que é despreparado, que foi sabotado nos seus direitos constitucionais, não tem condição de se defender ideologicamente, conduziu esse povo a eleger um criminoso, que está aí. As consequências a gente está sofrendo. Eu acho que isso é um processo planetário. Do mesmo jeito que todas as figuras que passaram pela minha vida, que me prejudicaram de alguma maneira, me foram instrutores. Eu aprendi com eles, porque eu não me revoltei e não me deprimi. Eu raciocinei, eu refleti, eu lembrei da relação com a figura que me traiu e percebi que ela me dava sinais e eu não enxergava. Então, eram lições que eu estava recebendo. Da mesma forma, eu acho que acontece no coletivo. O planeta está dando um sacode na humanidade, para que a humanidade se toque. E ela vai se tocar, de alguma forma vai se tocar. O que vai precisar? Eu acho que não é só essa pandemia, não, mano. As calotas polares estão derretendo. O nível do mar está subindo. Outras pandemias já estão previstas. Tem muita coisa acontecendo. Nós estamos num processo de transição planetária. Isso é o que eu acho. Essa sociedade está entrando em agonia, porque é uma sociedade suicida, destrutiva, e vai nascer uma outra sociedade, mais humana, menos injusta. E me diziam, você está aqui para usufruir. E eu não acreditava, não é possível, é muito pouco. Usufruir é muito pouco. O conforto material me dava um desconforto interno muito grande. Eu percebi que ele dependia de pessoas pobres. Eu vivi uma vida falsa lá na minha adolescência. Na classe média alta, todo lugar que eu chegava, todo mundo era amigo, todo mundo estava preocupado com o meu bem-estar, todo mundo era simpático, todo mundo era sorridente, era todo mundo pago para isso. Então eu tinha a sensação, sem ter vivência nenhuma, de que eu vivi uma vida cênica, que o mundo se armava para mim e eu não conseguia enxergar a realidade, eu não conseguia passar essa barreira. E eu achava que atrás dessa barreira estavam os mais pobres, que eram os serviçais. Então eu tentava me aproximar dos mais pobres.
nos clubes, nas festas, eu ia para a cozinha, eu ia tratar com os garçons, ia falar com os cozinheiros. Eu achava muito mais interessante estar ali do que na festa propriamente dita. Mas eu não conseguia me aproximar o suficiente, porque eu via que me tratavam com muita simpatia. Eu era um riquinho bacana, gente boa, que merecia consideração. Mas quando eles falavam entre si, o tom era diferente. Aí eu percebia que, porra, eles não são comigo como são entre si. Falta espontaneidade. Eu só pude encontrar essa espontaneidade quando eu larguei a faculdade, peguei uma mochila, botei nas costas e fui dormir em papelão. Aí ninguém mais fingia para mim. Todo mundo era espontâneo. Ali eu me senti no privilégio de ver o mundo verdadeiramente como ele é. Que ninguém fingia para mim. O tipo humano que me recebia na porta do clube com sorriso e deferência passou a me tratar com desprezo e repulsa. E eu gostei disso, porque ali eu estava vendo sinceridade. Ele sorriria para mim se eu tivesse as marcas de classe que eu tinha. E eu já estava sem marca nenhuma de classe. Então eu estava vendo a verdade. E isso me encantava. Não porque eu encontrava só desprezo, não, mas quando eu via um sorriso, eu sabia que ele era sincero. Ninguém finge para mendigo. Então, quando eu encontrava uma pessoa boa, ele era boa de verdade. Não estava fingindo para mim que era boa. Então, eu entrei em contato com a realidade social. E eu gostei disso, com todos os riscos, velho. Porque era aquela coisa, mano. Era como se eu vivesse dentro de uma gaiola. Na gaiola, as grades te defendem dos predadores. Não vai ter gato, não vai ter gavião, não vai ter coruja. Tem um alpiste da melhor qualidade ali. Se você quiser um outro alpiste, tem um outro coxo do outro lado da gaiola que tem também. Tem banana, tem manga. Tem um veterinário para cuidar da minha saúde. Mas eu não posso voar. Eu estou preso dentro da gaiola. Não posso voar. E o que eu queria era voar, mano. E para voar, você tem que se arriscar. Você tem que abrir a porta da gaiola, largar para trás todas as garantias e correr risco. Liberdade é risco. Segurança é prisão. Não é à toa que segurança máxima é o nome da pior cadeia que existe. Você quer ter segurança? Você tem que se aprisionar. Você quer ter plano de saúde, consideração social. Você vai ter que estar preso na gaiola. Você não pode ser o que você é. Você tem que abrir mão da sua sensibilidade. Você tem que aceitar a injustiça como coisa natural. Você tem que ser indiferente ao sofrimento de milhões de pessoas. Você tem que querer o que não basta. Você vai ser servido de regalias, de consideração social, de proteção. Mas você não vai se satisfazer. A vida vai ser vazia. Não é para isso que a gente nasce. Isso é uma coisa que eu tinha em mim. Não é para isso que eu nasci. Para ter segurança social e aceitar essa injustiça toda. Usufruir dessa injustiça. Se eu empregar uma pessoa que foi roubada nos seus direitos constitucionais de se instruir, eu estou usufruindo da injustiça social. Se eu tenho empregada doméstica, eu estou usufruindo da injustiça social. Isso não me faz juiz de empregada doméstica nem de empresário. Esse é o planeta que eu vivo, esse é o nível evolucional que nós estamos. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas, a partir de um certo ponto, eu decidi que na minha vida não ia ter, com 19 anos, na minha vida não vai ter patrão nem empregado, chefe ou chefiado, superior, subordinado. São coisas que eu não quero na minha vida. E aí aprendi a trabalhar por conta própria. E por conta própria eu fiz brinco, pulseira, colar, pulo integral, sapatinho de criança. Fiz um monte de coisa, pintei letreiro, exatamente para não ter patrão nem empregado dentro dessa sociedade. Eu não queria mudar a sociedade. As pessoas que queriam mudar a sociedade, que eu encontrei na universidade, elas estavam longe de ser capazes de mudar qualquer coisa. Então eu desacreditei na mudança da sociedade na época da faculdade. Depois, na vida, eu percebi que a sociedade é mudança. Não só a sociedade, tudo. As pedras estão em mutação química permanentemente. O planeta
mutação desde que ele apareceu. E o ser humano é o último degrau de evolução animal dentro desse planeta, que continua em mutação permanente. Eu nasci num processo de mutação, vivo nesse processo de mutação, vou morrer nesse processo de mutação, e a mutação que já existia antes de eu nascer vai continuar depois que eu morrer. Então, eu não estou me conformando com isso. Eu estou reparando o que eu tenho. Eu tenho uma vida para viver. Como eu vou viver essa vida? Eu vou participar desse processo. De qualquer maneira, só por estar vivendo, eu vou participar desse processo de mutação. Como eu vou participar? É com meus valores? Com os meus objetivos de vida? Com a minha visão de mundo? Ou é com os valores implantados em mim pela psicologia do inconsciente, do massacre midiático, do modelo de ensino que a gente tem? Como é que eu vejo o mundo? É com os meus olhos? Ou com a lente distorcida que a mídia põe na cara da gente? As comunicações que põem na cara. Como é que eu me comporto? É como eu escolhi? Ou como eu fui induzido a me comportar sob ameaça? Ou eu me comporto normalmente, ou eu vou ser discriminado? Acende essa aí para mim, por favor. E mais escuro aqui. Então, é isso, mano. É isso. A gente está num processo de mutação e a gente está participando desse processo. Você não vai fazer a diferença. Você já faz muito se você fizer diferente. Se você fizer diferente, você já vai sofrer uma repressão a partir da própria família, dos vizinhos. Essa de fazer a diferença, eu acho que é uma indução da própria sociedade. A sociedade é estruturada de uma forma injusta e tem consciência que essa injustiça vai despertar revolta, resistência, questionamento. Então, a própria estrutura social forma os seus revolucionários, forma as maneiras de contestá-la. E isso você vê na academia. Como é que você quer mudar uma sociedade que induz ao conflito, ao confronto, à disputa o tempo todo? Como é que você vai mudar essa sociedade conflitando, disputando e confrontando? Você está repetindo programações sociais. E é isso que a esquerda faz. Ela quer competir, ela quer disputar, ela quer conquistar espaço dentro das instituições. E aí você vê que não dá em nada. Não consegue nem falar a língua da maioria, não tem respeito pela sabedoria popular. O saber está nas escolas, velho. Está nos livros, está nos mestres. Um saber enquadrador, que te leva para a índole empresarista. Mas a sabedoria, ela está na superação de obstáculos, de dificuldades, na composição social de periferia que se harmoniza sem a participação do Estado. Porque o Estado só vai na periferia com a repressão. E as pessoas se aglomeram lá e se harmonizam de uma maneira solidária que é impressionante. Ali está a sabedoria. É preciso levar o saber para a sabedoria, porque a sabedoria está convencida de que ela não vale nada. E, para mim, a sabedoria tem um valor imenso. É o que eu vi nas periferias, nas palafitas, nas favelas, nas exclusões, né? Nas áreas periféricas. Uma sabedoria enorme de vida. Mas convictos, as pessoas lá convictas de que são menores, são impotentes, são incapazes, porque são induzidas pela psicologia do inconsciente da própria estrutura social. Olha o universitário como se ele fosse superior. E o universitário, por sua vez, se sente superior. É tudo indução, mano. Tudo indução. É preciso quebrar essas induções para poder ser útil ao coletivo nesse processo planetário. Se você não tiver condição de quebrar essas induções, o processo planetário não depende disso, não. Ele continua acontecendo. Eu acho que a gente caminha na direção da humanização, querendo ou não querendo, com todos os obstáculos, com todos os empecilhos, a gente caminha na direção da humanização. Só não dá para ter ingenuidade que isso vai acontecer no espaço de algumas décadas, de uma vida. Há milhões de anos caminha a humanidade. Há décadas, há dezenas de milênios existem civilizações com escrita, em desenvolvimento permanente. Isso não para, e não parou. Os dominantes chegaram a criar a ideia do fim da história. Chegamos ao fim. É ilusão, velho.
É sempre indução. A coisa não para, a gente continua em processo. Eu peguei o bastão de exceções antigas que já morreram. E eu vou passar o bastão para outros que estão nascendo e vão seguir adiante. Eu não vou ver a sociedade justa. Eu não tenho essa ilusão. Mas eu trabalho na direção de uma sociedade justa. E isso dá sentido à minha vida. Então eu vou trabalhar por uma sociedade justa, mesmo tendo consciência de que eu não vou ver essa sociedade justa. Porque eu preciso ter alguma satisfação em estar vivo. Eu só tenho satisfação questionando essa sociedade que a gente vive, desumana, trabalhando no sentido de uma sociedade menos injusta. Não posso nem falar mais justa. É menos injusta. Uma sociedade onde as pessoas tenham consciência do que acontece. Eu trabalho nessa direção, mas não tenho expectativa de ver o resultado. Isso é para outras gerações. Está nascendo uma galera aí totalmente diferente. Tá vindo muita... Estão chegando reforços. Eu vejo crianças com um olhar muito diferente. Gente que não se enquadra, que questiona, que está chegando agora. São os reforços para esse processo de mutação planetária, que vai levar a gente para um planeta que tem uma sociedade mais justa. O fato de eu ter perdido contato com a minha família, a última frase que eu ouvi foi: você para nós é um filho morto, não nos procure em nenhuma hipótese, me fez realmente me entregar ao mundo de uma forma que eu percebi família em todos os lugares que eu ia. Hoje eu tenho a concepção de que a gente é uma família planetária, se desenvolvendo no meio de um cosmo infinito, cheio de famílias planetárias por aí. A gente é uma família planetária que ainda não chegou ao ponto de tomar consciência de que é uma família planetária. Porque essa consciência de família faria a miséria, o abandono, o desabrigo serem absurdos numa sociedade que tem todas as condições materiais de suprir todas as necessidades básicas de todos os seres humanos do planeta. Tem todas as condições materiais, mas não supre, porque ainda não chegou ao nível de perceber que é uma família humana. Estamos caminhando. E a minha vida é um passo nessa caminhada. Eu costumo dizer que a humanidade caminha uma caminhada infinita, que começou na noite dos tempos, onde a gente nem detecta onde, e que passa por nós e vai para frente essa caminhada até onde a gente não alcança, não percebe, não vê. Uma vida é um passo nessa caminhada. Eu quero que minha vida seja um bom passo, numa caminhada infinita. Eu não tenho grandes pretensões. Eu sei que eu sou somente um passinho, mas é um passinho que eu quero escolher, que eu quero determinar. Eu preciso me livrar dos condicionamentos sociais para escolher como dar o passo da minha vida. E isso eu fiz com 19 anos e venho desenvolvendo ao longo do tempo. Estou com 60. E, para mim, tá bom. Do jeito que eu estou vivendo, tá bom. Dentro dessa sociedade. Sem assimilar os valores que ela impõe. Enxergando de uma forma que eu considero mais livre do que o aprisionamento das informações midiáticas. Os desejos que eu tenho não têm nada a ver com consumo. Os meus objetivos de vida não têm nada a ver com o que a sociedade impõe. E assim eu estou satisfeito. Eu achava que ia morrer com menos de 30 anos. Mas passou os 30, passou os 40, passou os 50, fiz 60 esse ano passado. Aí eu percebi que minha pena é maior do que eu pensava. Você é um jovem senhor, né, Eduardo? Um jovem senhor, já fui até vacinado, tomei a primeira dose. Que maravilha, finalmente, né? Eduardo, você percebe desses 19 anos até agora, nessa caminhada aí dos seus 60, você percebe uma alteração na vulnerabilidade do Estado, da nação? Você que vive isso há muitos anos, você percebe se essa vulnerabilidade aumentou? Eu não diria vulnerabilidade. Eu diria que a visibilidade aumentou. Eu acho que está mais fácil de ver as engrenagens que controlam o Estado. Mas isso ainda é para poucos. A maioria está aí entorpecida.
pela ideologia midiática. Mas existem cada vez mais exceções, percebendo o que o Estado é. Quando eu falava que o Estado é entidade criminosa, em 1980, as pessoas achavam mal barato, davam risada, e ninguém acreditava em mim. Hoje, já está se percebendo, pouco a pouco. Eu percebo pessoas assim, revolucionários das antigas, já estão de cabeça branca, que olham para a realidade e falam, nossa, está piorando tudo. Tudo que eu pensava está errado. Aí eu digo, não está piorando tudo. A sua visão é que está se ampliando. E você está percebendo que a luta dentro das instituições é uma luta contra bonecos. Você está percebendo as engrenagens da sociedade, que vem do mercado financeiro, vem do mercado econômico-financeiro, vem dos podres de rico. Então você está vendo que as instituições são dominadas e que não adianta andar por dentro delas. Geralmente essas pessoas entram em depressão, porque já estão coroas, e eram pessoas que sonhavam em ver um mundo justo. Essa ilusão é broxante, cara. Chega numa certa altura da vida que você percebe que o tempo está passando e que você não vai ver o mundo justo. E aí a tendência é você desistir, se acomodar. Isso nunca vai mudar. Essa é a impressão de um ego inflado pela própria sociedade, porque a sociedade infla egos. Ela diz, você vai fazer a diferença, você vai mudar o mundo. É mentira. É uma forma de tratar com o ímpeto de mudança que a juventude tem. Eles induzem a juventude a acreditar que eles vão mudar o mundo. Mas eles sabem que o tempo passa. Essa juventude ela vai virar maturidade. E no tempo da juventude até a maturidade vai 10, 15 anos. E nesse tempo não tem como mudar o mundo e fazer ele ficar justo. Aí quando você chega ali nos 35, já tem filho, já tem conta para pagar, já tem as cobranças sociais, tem plano de saúde, tem que pagar uma escola particular. Aí você vai se enredando na sociedade e aquele ímpeto revolucionário vai ficando em segundo plano. Aí você, de repente, se dá conta de que você não vai mudar o mundo. E aí, quando você se dá conta de que você não vai mudar o mundo, você acaba concluindo que o mundo nunca vai mudar. Isso nunca vai mudar. E você não percebe que você está num processo de mutação. E já acontecia antes de você nascer. E quando você resolveu mudar o mundo, esse processo estava correndo. E você queria apressar esse processo, e ele não se apressou. E o tempo passou, você começou a criar cabelo branco, e como você não conseguiu o que você queria, você conclui que nunca nada vai mudar. Por isso que eu acho que essa colocação de que você vai mudar o mundo é uma sacanagem do próprio sistema. É uma indução do próprio sistema para fazer as pessoas se esforçarem no sentido equivocado e, com o tempo, se conformarem, desistirem de mudar qualquer coisa, se adequarem aos valores sociais. Eduardo, há algum sentido para a vida? Há muitos sentidos para a vida, velho. É a gente que constrói, ou não. Eu moro em Niterói. Quando eu vou para o Rio, eu pego a ponte sentido Rio. E aí o sentido que eu estou pegando é o Rio de Janeiro. Quando eu chego no Rio de Janeiro, eu cheguei no sentido. Não é isso? Quando eu vou para Niterói é a mesma coisa. Eu pego a ponte no Rio de Janeiro, o sentido é Niterói. Quando eu chegar em Niterói, acabou, cheguei no meu sentido. O sentido primordial da vida é a morte. Tudo que nasce, morre. Você nasce, você vai viver e você vai morrer. Então esse é o sentido primordial da vida. Esse é o sentido fundamental. Agora, o que você vai fazer nesse tempo? Você precisa de algum outro sentido? Se você tem necessidade de algum outro sentido, você vai ter que correr atrás. Eu precisava de um sentido outro para a vida. Para mim não me bastava viver e morrer. Quando eu questionava a desigualdade e tal, o que me diziam? Me diziam, cara, você está num lugar social privilegiado. Não questiona. Usufrui. Você vai
fazer uma faculdade, vai se formar, vai manter suas garantias, manter seus privilégios, garantir sua aposentadoria. E eu dizia, e daí? É só isso? É muito pouco. É só manter meus privilégios? Mas meus privilégios até me constrangem. Eu fico envergonhado de ser privilegiado, usando o pobre para me servir. É só isso? Não é possível, deve ter algum sentido maior para a vida. E foi exatamente esse meu argumento. Quando eu larguei a faculdade, peguei minha mochila e fui atrás da vida, eu vou procurar um sentido para a vida. Deve existir algum sentido maior do que ficar usufruindo de benefícios materiais. Eu vou atrás de um sentido para a vida. Você estudava o quê, Edu? Eu estava na faculdade, mano. O curso que eu tinha passado era Direito, mas eu não estudava. Eu estava nos movimentos sociais, porque ainda estava na época do poder militar. Então ainda tinha resistência acontecendo, muitos debates, então aquilo ali me encantou por um tempinho. Mas é aquela coisa, mano. O que eu falei foi, eu vou procurar um sentido para a vida. Ou eu vou encontrar, porque eu não sabia se existia, ou eu vou morrer procurando. Viver essa vida que me apresentam com esses sentidos que me colocam, eu não aceito, eu prefiro nem viver. Eu vou procurar outra coisa. Isso aí é pouco. E aí eu virei o maluco, né? O doido. Mas, na verdade, era isso mesmo. Aquilo ali não me satisfazia. E hoje eu olho e vejo, não me satisfaria nunca aquilo ali. Eu precisava de outra coisa. E eu encontrei, sem saber que eu tinha encontrado. Porque quando eu estava na faculdade, vivendo com a minha família, eu tinha uma angústia muito grande e eu tinha uma sensação de falta de sentido. Quando eu saí da faculdade, peguei a mochila, peguei a estrada, velho, eu não pensava mais em sentido para a vida. Não tive a sensação assim, achei o sentido para a minha vida. Não, eu não tive esse sentimento. Só que a angústia de falta de sentido desapareceu. Não me parecia mais que a vida não tinha sentido. Ao mesmo tempo, eu não tinha concluído, achei o sentido. Eu não tinha achado sentido. Eu tinha começado uma outra vida e com contatos tão mais interessantes que simplesmente desapareceu a minha angústia, desapareceu a minha necessidade de sentido. Ali eu estava aprendendo. E aprendendo com analfabetos, aprendendo com mendigos, com caminhoneiros, sobretudo com putas, com os puteiros, com a marginalidade, com os traficantes, com os bandidos, porque eu era um cara tão fodido que eu não era ameaçado por bandido, eu era ameaçado pelo Estado, pela polícia, pelas convenções. Mas na marginalidade eu era acolhido e eu podia observar, eu podia analisar, eu podia aprender. E era tanta novidade que eu esquecia a angústia. E a vida passou a ter um sentido que eu não percebi que ela tinha passado a ter um sentido. Era um sentido de aprendizado permanente, prático, local, que me fez olhar para a sociedade de uma outra maneira. Porque eu era protegido da sociedade. E ali eu estava no meio das pessoas desprotegidas. Só que eu não estava frágil, porque eu tinha passado pelo exército, eu tinha feito guerra na selva, eu tinha tomado muita porrada, eu tinha passado frio, fome, tinha sido espancado. Então o exército me preparou para viver ali. E para mim ali estava suave, dormir no papelão, ou não ter o que comer, procurar o que comer no mato. Para mim não era nenhum desespero. Para mim, eu tinha sido preparado pelo exército para passar por aquilo ali. Só que dali eu vi a sociedade de outro ponto de vista. E comecei a ver a sociedade como uma grande falcatrua, dominada por um punhado e explorando a enorme maioria, da qual a sociedade depende. O trabalho mais importante, mais imprescindível que a sociedade tem, por incrível que pareça, é o trabalho braçal. É o trabalho desqualificado. É o trabalho dos roubados constitucionalmente pelo Estado, dos seus direitos. Esse é o trabalho mais importante. Não tem pós-graduado que trabalhe se não for lá o faxineiro, o eletricista, o entregador, o servente, o assistente. Se não tiver a mão de obra desqualificada,
A sociedade simplesmente não funciona. Quando eu vim morar no Rio, eu trabalhei muito com movimentos sociais. E era muito comum nos movimentos sociais em favela, por exemplo, as pessoas falarem assim: vai ser o caos quando a favela descer para o asfalto, vai ser o caos quando a periferia for para o centro. E eu pensava, porra, todo dia a favela desce para o asfalto, todo dia a periferia vai para o centro. E é isso que faz a sociedade funcionar. O caos vai ser quando o morro não descer para o asfalto e quando a periferia não vier para o centro, porque aí não tem nenhuma função que aconteça. Não acontece nada. Se não tiver os entregadores, os faxineiros, os porteiros, os cozinheiros, os motoristas, os eletricistas, se não tiver a galera de base, se não tiver os braçais, nada funciona. A sociedade depende inteiramente da função dessa maioria sabotada nos seus direitos. E não só na função prática. Se você for ver os impostos, o salário do Estado são os impostos pagos pela população, não é? Mais de 60% dos impostos, da massa tributária, está em cima dos produtos de primeira necessidade. Ou seja, é a população mais pobre quem financia a sociedade. Financia, constrói, bota asfalto no chão, cimento na calçada, poste, eletricidade, água, encanamento, tudo. Quem faz é a maioria pobre. Bota para funcionar a sociedade, bota as máquinas para funcionar, faz os reparos e ainda por cima financia o Estado. Não são as grandes empresas que fazem a massa tributária. As grandes empresas se livram dos impostos. Quem paga imposto de verdade é a população. Quem sustenta o Estado com a massa tributária é a população. Então, além de construir, fazer funcionar, reparar, sustentar, financiar o Estado, essa população é roubada nos seus direitos fundamentais, de comer, de morar, de se instruir, de se preparar, de ser humano com senso crítico. Aí você vê uma armação social criminosa. É assim que eu vejo a sociedade. É uma estrutura criminosa, anti-humana, antissocial, em desenvolvimento. E o que mais te impressionou até hoje, na sua busca, nessa busca de sentido, nesse sentido? O que mais te impressionou? Tem algo que você diga assim, isso me impressionou, eu ainda sou impactado, ainda sou impressionado com isso? Não sei dizer. Tem muito impacto, mas é tudo da natureza social. Quando você compreende a sociedade como desumana e antissocial, nada te impacta. Todas as barbaridades fazem parte da natureza social. A natureza social é criminosa, é desumana, é perversa, é injusta. E é suicida também. Nós estamos numa estrutura social que também é suicida. Basta ver o consumo e o descarte, a captação de recursos e sem nenhuma consideração pelo equilíbrio do meio ambiente. Não tem nada que me impacte. Uma opinião bolsonarística, por exemplo, não me impressiona. Eu não tenho raiva de uma pessoa que emana essas ideias fabricadas. Eu tenho raiva da estrutura que produz essas mentalidades aos milhões. A figura é uma vítima. É desinformada, é desinstruída, é conduzida. Eu não vou ficar brigando na rua com a mentalidade produzida pela própria sociedade. Pela competitividade, pela agressividade, pela desconfiança. É da natureza social. A sociedade é armada de uma forma que torna a vida das pessoas um inferno. As pessoas que têm essas ideias, que reproduzem os papagaios de mídia, as pessoas que querem o que foi induzido a querer, essas pessoas não têm paz. Essas pessoas vivem no inferno. Eu não tenho índole para combater nada, entendeu? A minha índole de combate morreu lá no exército. Eu não tenho que combater nada, a minha vida não é luta. Quando alguém fala, eu gosto muito, admiro a sua luta, eu não tenho luta, eu tenho lida. Eu estou no serviço, não estou combatendo nada. Eu estou numa sociedade que me induz ao combate. Então eu não vou combater.
Estou numa sociedade que me induz à disputa. Então eu não quero disputar. Eu estou exercendo a minha vida da minha maneira. Não estou querendo derrubar nada, não estou indo contra ninguém. Eu não sou contra a sociedade. Eu sou a favor da adaptação dela. Sou a favor da transformação dessa sociedade empresarista numa sociedade humana. Porque eu vejo claramente que a estrutura social não tem no seu centro de importância o ser humano. Ela tem no seu centro de importância o interesse econômico. Ela tem no seu centro de importância o patrimônio. Não tem o ser humano. O ser humano é secundário. Então eu trabalho por uma sociedade que tenha no ser humano o seu centro de importância. Porque uma sociedade dessa não vai ter miséria, não vai ter abandono, não vai ter analfabetismo, não vai ter desinstrução, não vai ter informação falsa. Só que nós estamos longe dessa sociedade ainda. Nós estamos numa sociedade dominada por interesses econômicos. E antes de você querer fazer ela ser humana, é preciso fazer-se perceber que ela não é humana. A maioria das pessoas não percebe. Estou trabalhando nesse sentido. Quando uma certa quantidade de pessoas tiver um nível de consciência a esse respeito, a sociedade vai mudar por si. Isso não vai ser um líder que vai fazer. Isso não vai ser, sabe, um guru, não vai ser um presidente. Isso vai ser a consciência geral de baixo. Por isso que eu acho que a esquerda devia descer dos seus pedestais acadêmicos e se colocar a serviço. Não é ensinar os pobres, não. É servir as pessoas que tiveram o seu direito de acesso à informação sabotado, servir essas pessoas de informação, de instrução, de conhecimento. Porque são esses que têm que saber o que fazer com esse conhecimento. Porque as classes privilegiadas não sabem. Elas não têm vivência de base, não têm a solidariedade que tem na periferia. Na periferia, na pobreza, na miséria, a solidariedade não é uma virtude, ela é uma ferramenta de sobrevivência. Solidário naturalmente. Não é porque você é bom, não, você pode ser ruim. Mas você vai ser solidário porque aquela dificuldade que o cara está passando ali, você conhece, você passa também. O cara está com fome, você conhece a fome. Você se solidariza com ele automaticamente, não é porque você é bom, porque você é evoluído. É porque você sabe o que é a fome. Então você divide, porque quando você teve com fome, dividiram também com você. Essa coisa que o desenvolvimento ele tem que ser interno e natural. Ele não pode vir de fora para dentro. Quando você tem solidariedade como virtude, humildade como virtude, sabe, como evolução, você está num outro patamar. A humildade é uma ferramenta de aprendizado. O orgulhoso, a nossa sociedade ele induz a vaidade, o ego, ele infla egos, né? Você se torna orgulhoso. O orgulhoso tem dificuldade de distinguir humildade de humilhação. Para ele é tudo a mesma coisa. Humildade e humilhação é muito próximo, porque ele não percebe a enorme diferença. A humildade é o antídoto da humilhação. Se você tem humildade, nada te humilha. Você percebe tentativas de te humilhar, mas você não se sente humilhado, porque você percebe o humilhador. Você enxerga ele melhor do que ele te enxerga. Quantas vezes eu vi o desprezo na minha direção e eu entendia por que desse desprezo. Esse desprezo é porque eu não tenho mais roupa de marca, é porque eu não estou num carrão, é porque eu não faço parte de uma classe privilegiada, e esse cara é um cara condicionado pela sociedade, ou seja, ele estava vendo a minha forma e não percebeu no conteúdo dele, não tinha ideia da minha visão a respeito dele, inclusive. Enquanto que eu estava vendo o preconceito dele, entendendo o preconceito dele, sabendo como é que a mentalidade dele foi formada. Eu tinha que conter o sentimento de superioridade diante do desprezador, porque eu acho que a gente não deve sentir esse sentimento de superioridade. Mas quando o cara é muito evidente, muito claro para você, naquele desprezo, aquela pose toda, e eu estava ali no chão pedindo alguma coisa, ele não enxerga o que eu sou, ele não sabe quem eu sou, ele está me julgando pela forma, ele está sendo levado por induções sociais. E eu estou enxergando que ele foi levado por induções sociais. E o desprezo dele não me incomoda em nada, pelo contrário, para mim é um elogio. A mentalidade convencional, para me considerar, me cobrava coisas que violavam minha sensibilidade, violavam minha consciência. E eu não pude
violar minha consciência nem a minha sensibilidade. Então, abri mão dessas formas sociais que te dão respeito. Então, o desrespeito, para mim, já era esperado. O preconceito, o desprezo, já era esperado. Eu já conhecia a mentalidade social. Então, eu tinha uma vantagem sobre os outros desvalidos, porque eles não tinham passado pela experiência. Eles não tinham passado pela indução à superioridade. Eles foram o tempo todo massacrados, induzidos a sentir inferioridade. Então, o que mais me incomodava, quando eu estava num grupo de mendigos, de párias, e alguém criava uma humilhação, o que me incomodava era o sentimento de humilhação dos meus iguais. Porque eu não me sentia nem um pouco humilhado. Eu entendi o humilhador. Isso aí é um frustrado que está com problema em algum lugar e veio descarregar aqui. Algum lugar humilhou ele, ele não teve coragem de reagir lá e veio aqui para expandir a arrogância dele em cima de quem não pode reagir. E eu entendia isso, mas me incomodava que, na minha rapaziada, as pessoas não tinham condição de entender isso. Elas se sentiam realmente humilhadas, se revoltavam, sabe, com ofensa, com esses disparates que sempre acontecem na periferia, né, na mendicância. A mim não me afetava em nada, porque eu entendia. Eu entendia. Eu podia ter sido considerado privilegiado a vida inteira, mas eu tinha que violar minha consciência. Eu tinha que massacrar meu sentimento. Isso, para mim, não vale a pena. Quando a gente morre, a gente não leva nada de material. A gente leva tudo que é abstrato. Então, eu dei prioridade ao meu abstrato, ao meu sentimento, à minha consciência, e não à minha conveniência. É muito comum você perceber pessoas que colocam a conveniência acima da consciência. Elas adequam a consciência à própria conveniência, né? Mas isso aí, para mim, é um grande engano. Eu coloco a minha consciência acima da minha conveniência. É uma coisa que eu dizia para os meus filhos, né? Se você quiser analisar qualquer assunto com interesse de chegar próximo à verdade, tira a sua vontade do caminho e se prepara para encontrar o que você não quer encontrar. Porque se você analisar qualquer assunto com a interferência da sua vontade, você vai chegar à conclusão mais conveniente, aquela que você quer, não necessariamente próxima à verdade. Sacou? Edu, você tem algumas falas suas que me dão a impressão de que você acredita em algumas coisas do espiritismo. Você tem alguma religião? Tem alguma crença? Não, não tenho. Não, eu sinto mais do que eu acredito. Eu não acredito em nada, mas eu sinto muita coisa. Eu tenho discordância com essa coisa de você conceber um ser supremo. A gente não conhece nem a criação, velho. Se é que é uma criação, a gente não conhece nem o universo. Como é que vai conhecer o ser supremo? E aí o sinal mais claro para mim, você concebe o ser supremo e esse ser supremo é macho, é pai. Uma vez eu estava numa casa feminista fazendo uma palestra e quando eu ia encerrar a palestra, as meninas da casa falaram, peraí, a gente tem uma pergunta para fazer. Acho que era uma pergunta preparada antes de eu chegar, inclusive. Na sua opinião, o machismo um dia vai acabar? E eu respondi, eu não tinha pensado nisso, né? A pergunta chega de chofre, eu respondo também de chofre. Eu acho que isso aí também é uma manifestação da espiritualidade. Na hora eu respondi, enquanto Deus for pai, não. Enquanto o Supremo foi concebido como masculino, o machismo não vai acabar, ele está justificado. Há um desequilíbrio no planeta que é entre o masculino e o feminino. E o masculino não é atributo exclusivo do homem, nem o feminino é atributo exclusivo da mulher. O masculino e o feminino permeia todas as existências. E a gente tem um desequilíbrio muito grande, onde o masculino está acima e o feminino está abaixo. Daí tanto problema no planeta. É preciso equilibrar o masculino e o feminino. O sentimento é a razão. A iniciativa, a busca, a caça, a criatividade, com amparo, com apoio, com o sentimento, com a reflexão.
Porque é preciso equilibrar o feminino e o masculino. E enquanto Deus for macho, isso não vai ser possível. Será que o ser humano, na sua pretensão de conceber o ser supremo do universo, que ele nem alcança, ele não podia imaginar um ser acima dos gêneros? Um ser que não fosse nem macho nem fêmea? Porque macho e fêmea é uma coisa animal, velho. É uma coisa para reprodução. Existe masculino e feminino, macho e fêmea, é para reproduzir as espécies. Será que a divindade precisa se reproduzir? Será que a divindade está presa num gênero? Ou está acima disso? Eu parto do princípio de que se há uma divindade, ela está acima dos gêneros, velho. Muito longe da nossa concepção. Por que eu vou conceber o ser supremo? O meu contato com a espiritualidade se dá através do meu abstrato, meus sentimentos, meus pensamentos, minha visão, meus desejos, meus objetivos de vida. Isso é minha espiritualidade, a minha prática cotidiana, o meu temperamento, o meu caráter. Isso é minha espiritualidade. Eu não preciso ter uma crença. Inclusive, para mim, cara, eu meço a espiritualidade de uma pessoa não é pela crença dela, é pela conduta. Como é que ela se comporta? Como é o caráter dela? Como ela trata as outras pessoas? Como é que ela reage diante de uma perda? Como é que ela reage diante de um insulto, de uma discordância? Ela é compreensiva? É tolerante? Amorosa? Respeitadora? Ela tem autoespiritualidade? Ela é agressiva? Ela é intolerante? Cheia de verdades e ameaças? Ela tem baixa espiritualidade, mano. Pode ser um sacerdote, pode ser o que for. O que a pessoa acredita, para mim, não está dizendo nada. Como ela se comporta, está dizendo tudo. Que sentimentos ela abriga, está dizendo tudo. Que sentimentos ela provoca no entorno, no meio onde ela está, na coletividade, é o que fala da espiritualidade dela. Não é preciso uma religião, véio. Mas isso não quer dizer que eu sou ateu. Eu sinto a espiritualidade. Eu só não permito que minha razão se meta nessa área. Deixa essa área para o meu sentimento, para a minha intuição, para a minha parte abstrata. A minha razão, ela não tem alcance para perceber, para entender ou para explicar essas magnitudes que estão muito além da humanidade. Quando eu olho para o universo, mano, cheio de estrelas e planetas, quantas casas planetárias, quantas civilizações, quantas existências existem por aí? A gente está aqui numa poeira cósmica, que é o nosso planeta, em volta de uma estrelinha de quinta grandeza, mano, que é o nosso Sol. Existem estrelas 1000 vezes, 2000 vezes maior do que o Sol. Existem sistemas planetários com centenas de planetas, dezenas, milhares de planetas. Aos bilhões aí pelo espaço afora, está aí a astronomia. Eu aqui desse sisteminha com 8 planetas, 9 se contar Plutão, eu já estou em contato direto com o ser supremo do universo. Isso é ingênuo, velho. Isso é primitivo, isso é infantil. É o jardim da infância da espiritualidade. Mas o nosso planeta é muito primitivo. Então tem muita gente que precisa aprender a fazer o bem por interesse, porque quem faz o bem é premiado. E muita gente que deixa de fazer o mal porque o mal é castigado. Você deixa de fazer o mal por medo e começa a fazer o bem por interesse. Sim. Mas isso ainda é porque você não ter freio para fazer o mal e não fazer o bem nunca. Entendeu? Então, é um passo na evolução. Então, essas crenças, elas fazem parte do nosso desenvolvimento planetário. Quando elas deixarem de ser necessárias, quando as pessoas perceberem, quando elas fazem o bem, quando elas beneficiam, os maiores beneficiados são elas. E quando eu faço mal a alguém, o maior prejudicado sou eu. Quando as pessoas perceberem isso, eu acho que vai desaparecer a necessidade de religiões. Essas coisas que explicam a realidade além do que a gente pode alcançar. E, de certa forma, é um consolo, né? As pessoas procuram uma certa forma de consolar. As pessoas não se conformam com sua própria ignorância. Sim, então, e com o tédio da existência, né? Qual é a função da religião? É explicar o inexplicável, conceber o inconcebível e impor sobre ameaça. Ou você acredita, você está lascado para o resto da eternidade. Isso é o jardim da
Nossa, velho, eu não consigo acreditar nisso. Eu não quero tirar onda, não quero ridicularizar, condenar. Eu acho que é uma necessidade planetária. E quando deixar de ser, vai desaparecer. Quando a gente exercer a espiritualidade naturalmente, intuitivamente, as religiões vão perder sua função e vão desaparecer pouco a pouco, gradativamente, naturalmente. Quando o bem começar a ser praticado de forma genuína, né? E não por esse Isso. mercado de indulgências, né? Pelo prazer de fazer o bem. Sim. Fazer o bem é um prazer muito grande. E fazer o mal é um desprazer muito grande. Eu não gosto de saber que ninguém foi prejudicado com a atitude minha. Não gosto, mano. Mas não é porque eu vou ser punido, não. É porque eu não gosto. Só não gosto. E quando eu faço bem a alguém, quando eu posso servir, cara, eu sinto uma sensação tão boa que parece que eu tenho que agradecer. Obrigado, cara, por poder ajudar. Porque eu me sinto bem. Eu acho que eu me faço um bem com isso. Embora eu não possa fazer muita coisa. Você teve oportunidade, Eduardo, de encontrar pessoas quando você estava nessa condição mais marginalizada? Você teve a oportunidade de encontrar pessoas em que você sentia esse fazer o bem verdadeiro, genuíno? Claro, qualquer um que está na rua já viu gente assim. São pessoas anônimas que chegam e você sente no olhar que ela gostaria de fazer muito mais do que ela está fazendo. Uhum. Existem essas pessoas, estão por aí. Sabe? Por isso eu não desacredito na humanidade. Quando eu falo, o ser humano é isso, o ser humano é aquilo. O ser humano não é um bloco homogêneo, não. Aqui tem de anjos a demônios, e com todos os intermediários no meio. Sabe? Eu já vi muito sinceridade. O ponto de vista do mendigo, em termos de aprendizado e observação da realidade, é um ponto de vista privilegiado. É que a rapaziada que está na mendicância foi sabotada e não pôde desenvolver o senso crítico. Mas se você tem algum senso crítico, aquele ponto de invisibilidade e desprezo social é o melhor ponto para se observar a sociedade. Como ela é. Para mendigo, ninguém finge. Tudo é sincero. A sociedade é sincera. É desprezadora. É desumanizadora. A gente vê isso. Está na cara. E, no entanto, ser desumanizadora não quer dizer que ela destrua a humanidade. Ela só não reconhece. A humanidade mais bonita que eu vi foi exatamente nos meios mais banidos, mais excluídos. Ali eu vi a solidariedade mais linda, mais pura, mais espontânea, como uma ferramenta e não como uma virtude. Uhum. A pessoa ajuda a outra e não se sente assim boa que ajudou a outra. Ela sentiu necessidade de ajudar. Não tem um sentimento de superioridade como as pessoas que fazem caridade. Teve uma frasezinha que eu fiz, eu vendi muito reflexões pequenininhas. Em vez de caridade soberba e humilhante, solidariedade plena e atuante. Solidariedade é você se sentir igual. A caridade, ela é de quem vem de cima e vai ajudar um coitado que está lá embaixo. Eu não sou melhor do que o meu irmão que foi roubado só porque eu não fui roubado. Meu irmão foi roubado nos direitos humanos dele. Eu não sou melhor do que ele porque eu tive meus direitos respeitados, porque meu pai pôde pagar para mim. Eu não sou melhor do que ele. Eu devo mais que ele. Eu tenho que ter mais responsabilidade do que ele. Eu tenho que ter mais tolerância. Eu tenho que ser mais amoroso, mais compreensivo, mesmo com a ignorância dele. O que a sociedade me induz a acreditar que é superioridade, eu percebo claramente que é responsabilidade coletiva. Mas a sociedade diz que o seu privilégio é para você usar egoisticamente. E isso eu não consigo. Vejo esse privilégio como uma grande responsabilidade, que você pode exercer ou não, você pode se deixar convencer pela sociedade e exercer a sua superioridade, como juízes, como médicos, se sentem superiores ao resto da humanidade. Estão perdendo oportunidades, eu acho. Eu sou enfermeira. Conheço parte. Do que eu tô... Uhum.
E tive grandes oportunidades. Eu fui enfermeira da rede pública há muito tempo, mais do que da rede privada. E trabalhei muito tempo com psiquiatria, dependência química, abandonados, pessoas que chegavam em situações assim de mendicância. Pessoas piradas pela própria sociedade. Sim, 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 sim. Sim. A ponto de dizer que, por exemplo, o único direito que lhes era reservado era o de ficar doente, ou era o de ser louco. Uma forma de existir, né? Com alguma atenção, de ter atenção coletiva. Se ele não for louco, ele vai ser um desprezado sempre, um invisível sempre. Sim. Sei como é que é. Convivi com muita gente assim, conheci muita gente sábia. A sociedade não sabe o que desperdiça utilizando essas pessoas. Eu escutei muita coisa, muita coisa. Eu aprendi muito, 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 muito. Eu sei. Eu sei como é que é. Eu aprendi com esses loucos fora dos estabelecimentos. O que é muito melhor. Dentro. Não sei o que é melhor ou pior, porque na posição que eu estava era muito mais arriscado, com certeza. Ah, sim. Ou não. Ou não. Eu já apanhei muito também. Já sofri muitas agressões. Edu, nossa, foi maravilhoso. Foi maravilhoso te ouvir aqui. Essa associação livre que você entra, você faz uma conexão de ideias, que tudo toma um formato tão encantador e ao mesmo tempo didático e que transmite de uma forma tão inteligente e abrangente, né? Que as pessoas que conseguem alcançar todos. Claro. A parada é essa, mano. Eu fui levado para falar em universidades, entendeu? E eu tinha o prazer de saber que o pós-doutorado que estava na plateia estava entendendo o que eu falava. E o faxineiro, a faxineira que estava lá em cima, segurando a vassoura e me olhando, estava entendendo tudo também. A parte mais importante de qualquer comunicação é o receptor, velho. Não adianta você vir falar com o seu ego, porque você vai falar para você e para os seus iguais. Se você quer falar com a população, você tem que falar a língua que a população entende, né? A parte mais importante é o receptor. E eu tenho esse cuidado de evitar o academês, né? As palavras mais restritas. O Einstein já dizia isso, mano. Todo conhecimento, acadêmico ou não, pode ser transmitido de uma forma simples. Se você acha, isso ele falava na sala de aula, se você acha que entendeu alguma matéria, vai lá e explica para sua avó, explica para o porteiro, explica para o faxineiro. Se eles entenderem, é porque você entendeu a matéria. Se eles não entenderem, é porque você não entendeu direito. Porque tudo pode ser transmitido de uma forma compreensível. O que acontece é que a sociedade formata o conhecimento para ser tratado de uma forma inacessível. A língua acadêmica é uma cerca de arame farpado para o conhecimento ficar restrito a uma minoria que está chantageada, tem direitos, tem privilégios, mas está chantageada para permanecer restrita. Não transmitir o conhecimento para a população. Por que você acha na universidade, o professor que se dedica à extensão, ele é visto como uma espécie de ironia, de desvalor, é um romântico, é um fora da realidade. E o professor que tem o maior valor e respeito é o da pesquisa. Porque pesquisa dá patente, mano. Pesquisa serve a empresas. E extensão leva o conhecimento para a população, que é exatamente o que não interessa ao domínio social. A população precisa permanecer ignorante para o sistema permanecer como ele é. Uma população instruída, com senso crítico, mudaria essa sociedade. Não aceitaria essa falcatrua social como ela é. Entendeu? Então, o tripé acadêmico, ensino, pesquisa e extensão, é um tripé cênico. O ensino é restrito aos interesses empresariais, a pesquisa serve aos interesses empresariais e a extensão é uma coisa cênica, é para parecer e não ser de verdade.
Você faz um trabalhinho ali naquela favela e logo você sai e aquele trabalho se desfaz, não cria raiz. A faculdade não dá base para esse trabalho criar raiz. Não interessa de verdade a extensão. É só para efeito cênico. A ignorância é um elemento fundamental nessa estrutura social que a gente vive. Ainda desumana, ainda antissocial. Mas estamos trabalhando, mano. Muitos trabalharam antes de eu nascer. Eu estou trabalhando enquanto eu vivo. Muitos estão chegando aí, trabalhando nisso também. É a galera da sensibilização, a galera da contestação. É a galera que está se expondo à perseguição, à discriminação, ao preconceito, para exercerem o que sua alma pede, que é a harmonia social. O objetivo da coletividade humana, velho, que não se percebe muito, mas para mim é muito claro, o objetivo da coletividade humana é alcançar a harmonia social. Nenhum abandono. Sabe? Todo mundo incluído. A quantidade de gênios que se perde na miséria, de gente que o Estado desperdiça por falta de investimento, é brutal. E nós estamos próximos a um período onde a gente vai perceber isso. Os mais fortes vão acabar aparecendo, porque eu acho que a estrutura social está começando a colapsar. Nós estamos naquilo que a Bíblia chama de apocalipse. É a morte de um modelo para o nascimento de outro modelo. E tanto morte quanto parto são dolorosos. Por isso a gente está sofrendo, mano, nessa pandemia. As calotas continuam derretendo, o mar está subindo, o clima está modificado. Muita coisa está acontecendo que agora não está se falando porque o foco é a pandemia. Mas muita coisa no planeta está acontecendo que é sintoma de mutação planetária. A gente está caminhando para tornar a nossa sociedade realmente humana. Só que não é um processo de umas décadas, é um processo de milênios, de gerações. Estamos trabalhando. Eu estou vendo muita gente chegando como que reforços, né? Adolescentes com olhar crítico. Eu faço palestra em escola de ensino médio, pública. Eu nunca vi tanta exceção à regra, mano. São exceções ainda, mas são muito mais numerosas do que no meu tempo. No meu tempo, a exceção era 1, 2 dentro de uma sala de aula. Hoje você encontra grupos, mano, de adolescentes que eu chego para falar e vejo aquele olhar desconfiado para o meu lado, os caras me olhando no olho e querendo saber o que eu tenho para falar, e não estão ali para acreditar em nada, sabe? Estão ali para me questionar. É uma outra postura, mano, que está acontecendo nesse processo. É difícil você definir exatamente, porque a coisa é muito diluída. Mas se você pega os sinais, você percebe que nós estamos num processo de humanização permanente. Se você estuda a história, você vê que as sociedades vêm evoluindo. Por mais brutal que essa nos pareça, se você pega a formação social de 200 anos atrás, 300 anos atrás, de 1000 anos atrás, era terrivelmente mais brutal. Nós estamos em evolução. Só que ainda somos primitivos. Estamos trabalhando, é uma coisa que eu falo sempre, estamos trabalhando. Inclusive a religião é uma amarra que retorna a gente para esse primitivismo, né? Não retorna, mano. Nada retorna. A religião já brota por conta desse primitivismo. É uma necessidade social. É preciso uma religião primitiva para tratar com mentalidades primitivas. Porque é uma necessidade de evolução, né? Os pastores estão aí guiando os rebanhos. Por quê? Porque está cheio de ovelha, mano. Quando as pessoas começarem a se empoderar, vão deixar de ser ovelhas. As pessoas que vão se empoderando deixam de ser ovelhas. Por que o evangelismo tem tanto poder político, velho? Porque nós temos uma sabotagem institucional da educação. A ignorância é um oceano, velho, imposto à sociedade. Ignorância, superficialidade, desejo de consumo, julgamento, tudo é induzido. Então fica fácil ter esses pastores pilantras que enganam todo mundo, sabe, e arrebanham mesmo pessoas, porque ele tem uma área de ignorância para explorar. A ignorância é implantada pela própria sociedade, na sabotagem institucional da educação pública. Então você tem um mar de ignorância, é óbvio que você vai ter aproveitadores da ignorância.
Os pastores são só um nível deles. Tem muitos se aproveitando da ignorância. A mídia. A mídia usa a ignorância para conduzir a mentalidade. Usa a psicologia do inconsciente, sociologia, os conhecimentos acadêmicos de alto nível, mano, antropologia. Eles usam de alto nível para formatar a mentalidade coletiva da população, para distorcer a realidade, para derrubar um governo, para dominar a política. Fica fácil para eles. Para criar narrativas, frases prontas. É fácil. Sim. É fácil. É tudo superfície. Se a mentalidade predominante é superficial, você domina facilmente. Você tem uma sociedade que realmente não cumpre sua Constituição, cria miséria, mas as pessoas não localizam as causas. Então elas se revoltam sem ter com quê. Fica fácil um bolsonarismo nascer e canalizar toda essa revolta em agressividade. Junto com a ignorância, com a desinformação, dá isso que a gente está vendo aí. Mas eu não deixo de perceber ou de acreditar, vamos dizer assim, difícil usar esse verbo, de que a espiritualidade está por trás disso tudo, mano, e que está tudo sob controle, por mais descontrolado que pareça. Eu tenho essa confiança dentro de mim. Sem ter religião nenhuma, eu sinto que tem a espiritualidade no controle de tudo, velho. E tudo está acontecendo, por mal que seja, em benefício nosso, do próprio planeta, da coletividade humana. É aquela coisa, estamos caminhando aos trancos e barrancos. Mas estamos, né? Edu, olha, muito, muito, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua colaboração. Foi fantástico ter a sua presença aqui. Obrigado por aceitar o convite. É um prazer conhecê-lo ainda que assim, a distância, espero, quem sabe em algum momento, né, a gente não se esbarra por aí, em algum canto desses que você visita e que, né, talvez eu esteja também, que a gente não possa tomar essa cerveja que hoje eu interrompi, né, a tua cerveja. Só porque ficou fora de alcance, senão eu estava tomando direto. Você é carioca, velho? Eu sou de Campos. É de Campos? É. Uma hora a gente vai se encontrar, mano. Eu já fiquei um tempo no Rio também, sim, mas eu moro em Campos. Pode crer. Vamos sim, vou adorar. E aí vai ter que ser uma noite inteira de cerveja pra gente esgotar esses assuntos aí. Ou tentar, pelo menos, né? Não, a noite inteira não esgota. Não esgota. Não. A gente uma se esgota. Uma vida inteira e não esgota. Uma vida inteira e não esgota. Mas o assunto não se esgota. É verdade. Mas obrigado, viu, Edu? Obrigado mesmo. A gente Valeu, Luiz. Essa comunicação por e-mail. Obrigado. Tudo de bom na sua vida, tá bom? Obrigado também, mano. Depois a gente se fala mais. Vamos. Valeu, Dani. Obrigado também. Quero agradecer a sua sensibilidade. Então, eu me sinto tão preciso. Quero agradecer, que acho que foi uma conversa assim que levou a gente para um lugar de sensibilidade grande e que realmente há tempos a gente não encontra. Então, obrigada. Mesmo. Isso aí eu agradeço, mano. Agradeço pelo proveito. Eu que agradeço estar aqui e ver esse proveito acontecendo. Porque isso dá sentido à minha vida. Então, sou eu quem tem que agradecer. Obrigada. Tem uma pergunta que eu tenho que fazer. Antes da gente terminar, Eduardo. A Dani uma pergunta tradicional aqui. E eu adoro fazer essa pergunta. E como o nome do canal é Café Psicanalítico, a gente sempre pergunta ao convidado, com muito carinho, se ele prefere o café coado ou expresso. Coado? Claro. Adoro não sei porque eu já sabia que essa ia ser a sua resposta. Adoro um coador tardio. Eu sabia também. Olha, o expresso é só quando eu estou na estrada, vai amanhecer o dia, eu estou cheio de sono, não preciso chegar no lugar, eu paro e tomo um expresso. Mas o café do prazer é o café coado, um coador marrom. Marrom. Obrigado, Edu. Um grande abraço. Obrigado. Valeu, um abraço. mano. Valeu, irmãzinha.